Como utilizar a função SomaCs no Excel para resolver 3 problemas práticos diferentes. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar bastante no seu dia a dia e também para entender como funciona a função SomaCs e como utilizar na vida real. Olha só, a primeira questão que a gente tem aqui, o primeiro problema, está perguntando o seguinte: qual o total vendido por região? E aqui tem a região sul, por exemplo. Mas eu poderia mudar, colocar região norte, ou escrever sudeste, enfim. Posso trocar o nome da região aqui, não tem problema. Então, interessante, o primeiro ponto da função SomaCs é que ela é totalmente dinâmica. Eu posso alterar o meu critério, minha condição. Eu quero ver região sul. Agora não quero mais, eu quero ver agora região centro-oeste. Aí eu posso mudar aqui o nome, que a função já vai sendo atualizada para mim e vai me mostrar os valores corretos. Esse é um ponto bem interessante da função SomaCs aqui no Excel. Aqui ao lado eu tenho a lista que eu vou estar utilizando nessa questão. Depois eu tenho uma outra tabela aqui, que é referente a estoque e validade de itens, para a gente verificar algumas coisas bem legais aqui também. Mas voltando aqui para o primeiro exemplo, eu tenho basicamente um relatório de vendas, onde eu tenho região, os produtos vendidos, o valor de venda e a quantidade aí que foi enviado para cada uma das regiões. Veja que é uma lista relativamente grande, tem bastante linhas, ó. Tem 121 linhas de informação, e aqui eu preciso saber qual foi o total vendido. Não exatamente o total vendido, mas o total vendido por região sul, pela região sul. Então, o que eu precisaria fazer aqui? Se eu utilizar a função de soma, ela vai sair somando todo mundo. Eu não quero somar todo mundo, e somar apenas os valores que correspondem à região sul. Então, é uma soma com critério, soma criteriosa. Soma se for da região sul, beleza? Então, soma se, soma ses, soma se tiver um critério. Então, vamos lá fazer aqui a funçãozinha igual soma ses na prática. Igual SomaCs. Vou dar 2 cliques para selecionar, 1, 2. E agora a primeira coisa que a função SomaCs me pede é um intervalo de soma. Ou seja, qual coluna, qual intervalo, quais informações eu quero somar. Aqui nesse caso eu quero somar o total vendido, está aqui em cima, ó, total vendido. Então o total vendido onde que ele está? Está na minha coluna C. Eu posso fazer de duas formas. Clicar e arrastar para baixo para selecionar um intervalo, igual esse daqui que eu fiz, ou clicar em toda a coluna C, ali na letra. Ó. Pronto. Porque assim eu seleciono toda a coluna C de forma completa. É mais fácil, eu acredito. E depois, ponto e vírgula. Agora a função SomaCs está me pedindo aqui, ó, intervalo do critério 1. Olha, como eu vou utilizar a região como sendo o meu critério, então qual que é o intervalo para verificar o critério? Alguma coluna, algum intervalo onde tenha as regiões. Então eu vou selecionar toda a coluna A. Cliquei aqui, beleza. E agora, ponto e vírgula. Agora está pedindo para mim qual que é o meu critério 1. Aqui o meu critério 1 vai ser região sul. Então é só eu clicar nessa célula aqui e acabou. Ou, se você preferir, ao invés de clicar na célula, você poderia, abre aspas, escrever sul, fecha aspas, fecha parênteses, enter, pronto. Esse daqui é o total vendido por região. Posso até selecionar esse valor, página inicial, e colocar aqui em moeda, para ficar certinho, tá vendo? R$ 124.419 vendido aí para a região sul. Poderia mudar aqui também, ao invés de sul, colocar norte. Vou apertar o Enter. Não atualizou, sabe por quê? Porque lembra que aqui dentro da função, ó, 1, 2 cliques para abrir, eu escrevi sul ao invés de selecionar. Então é por isso que deu problema. Mas espera aí que a gente resolve isso daqui. Ó. Deixa eu voltar para sul. E agora aqui na função, ao invés de escrever, eu vou deixar dinâmico. Eu vou clicar na célula. Por quê? Porque se eu atualizar o nome da célula, a função também é atualizada para mim. Aí fica interessante, né? Enter. Vou alterar o valor para norte, por exemplo. Vou apertar o Enter. Olha o que aconteceu com o valor. Já atualizou para mim. Se eu mudar ainda para outra região, como por exemplo Nordeste, Enter. Também já foi atualizado para mim de modo automático. Então sempre que você atualizar o valor, o nome da célula, o valor aqui de baixo, utilizando a função SomaCs, também é atualizado para você. Agora vamos para um exemplo um pouquinho mais difícil. Qual o total vendido por item por região? E aqui eu tenho 2 critérios agora. A região. Mas beleza, eu já aprendi como é que faz com região. Só que agora tem outro problema, tem o item também. Então aqui eu não quero somar tudo que é da região Nordeste, mas eu quero somar o que é da região Nordeste e também o que é item A. Então se tiver alguma coisa aqui, por exemplo, da região Nordeste, aqui assim, por exemplo, ó, veja que eu não posso somar todos esses valores, porque aqui tem item B, ó, então esse valor aqui eu já não poderia somar, por exemplo. Tem que somar de forma criteriosa. Posso até mudar esse valor aqui de cima, Nordeste, para a gente comparar o total vendido para o Nordeste e depois o total vendido para o Nordeste do item A. Beleza? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Igual SomaCs, 2 cliques, 1, 2. Agora o intervalo de soma é o mesmo, né? Eu quero somar o total vendido, ó. Então eu clico na coluna C. E agora?
ponto e vírgula. Qual é o intervalo que eu vou utilizar como primeiro critério? Pode ser a região ou pode ser o item, tanto faz, é você que escolhe. Para seguir a ordem, eu vou começar com a região. Então, o intervalo do critério, como é região, é a coluna A. Clico aqui na coluna A. Ponto e vírgula. E o meu critério é Nordeste, essa célula aqui do lado. Então, eu cliquei nessa célula aqui. Ponto e vírgula. Agora, o intervalo do critério 2, qual que é o critério 2? O item. E o item está onde? Está aqui, ó, coluna B. Então, clico na coluna B. Ponto e vírgula. E agora eu clico na célula onde eu tenho escrito o nome do item, o meu segundo critério. Fecho parênteses, Enter. Posso colocar isso aqui em moeda também, clicando aqui em página inicial, colocando em moeda e pronto. Ó. Olha que interessante. Dá até para mudar aqui o item agora também. Ó. Tem item A, mas se eu colocar item B e apertar o Enter, eu vou ter aqui um novo resultado. Se eu colocar item C, eu tenho um novo resultado. Item D, não tem nada, porque aí não tem esse item. Então, se eu colocar, por exemplo, item ABC, ele não retorna nada, porque não foi encontrado essa informação desse item. Tudo bem? Então, a gente tem até o item C. Legal. Então, a gente finalizou aqui esses 2 problemas práticos. E agora eu acredito que a maior parte dos problemas já vão ficar bem mais fácil de resolver aí no dia a dia. Terceiro problema prático é o seguinte, envolvendo datas. Qual a quantidade de produtos que vencem antes de 2024? Aqui tem 2 coisas novas para a gente utilizar. Primeiro é data e a segunda coisa é esse tal de antes. Antes de 2024, depois de 2024. Para isso a gente vai precisar usar um símbolo, que é o símbolo de menor. Ou seja, todas as datas que forem menores do que 2024 são somadas. E se eu quisesse saber tudo aquilo que vence depois de 2024? Aí eu iria utilizar o símbolo de maior. Maior do que 2024. Então vamos lá, aprender na prática a utilizar estes 2 métodos novos aí que a gente vai ter que fazer. Aqui eu tenho uma lista de estoque, data de fabricação, nome do produto, quantidade, validade e a data de fim, que é o fim da validade. Né? Então basicamente, ó, ela está somando a fabricação mais a data de validade em dias. E aí eu tenho o retorno aqui dessa data final. Se eu verificar, o meu critério é o quê? Dia 1 de janeiro de 2024. Então eu quero saber tudo que vence antes dessa data aqui. Eu já consigo ver aqui, por exemplo, esse item aqui ó, tem 82 unidades que vencem em 2023. É antes de 2024. Eu também tenho aqui ó, 10 unidades que vencem em 2023. Aqui embaixo tem 68 unidades que também vencem em 2023. Então todos esses valores aqui eu preciso somar. Mas ficar fazendo isso de forma manual demora muito. Vamos utilizar então a função soma-cs. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Igual, soma cs, 2 cliques, 1, 2, e agora eu vou fazer aqui dentro o seguinte, intervalo de soma, moleza, a gente já aprendeu, o que eu quero somar é a quantidade de itens, quantidade, então eu vou clicar na coluna C, por exemplo, cliquei para selecionar, ponto e vírgula, agora qual que é o intervalo que eu vou verificar o meu critério? Está aqui ó, na coluna E, porque é aqui que eu vou ver se essa data de validade vence depois de 2024 ou antes, certo? Então é a coluna E, por isso que eu cliquei na coluna E. E agora, ponto e vírgula. Vou selecionar aqui agora, vou colocar o meu critério, o meu primeiro critério, que eu vou utilizar, na verdade, o único critério. Eu tenho que mostrar para a função soma-c, que é para ela somar tudo aquilo que vence antes de 2024. E aí, como é que eu faço isso? Da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui, ó, menor, beleza? Dá para fazer de 2 maneiras também. Eu vou te mostrar uma que é o seguinte. Menor, olha o símbolo que eu utilizei, que é esse símbolo aqui, menor do que 2024. Mas não basta eu colocar apenas o ano, 2024. Porque aqui eu não tenho só o ano, eu tenho data completa. Dia, mês e ano. Então tem que seguir o mesmo formato para que funcione, para que a função entenda. Então olha só, 01/01 de 2024. E agora eu coloco tudo isso entre aspas e fecho parênteses. Então veja que o meu critério ficou dessa forma aqui. Ó. Eu quero somar tudo que é menor ou que vence antes do que 1/1 de 2024. Vou apertar aqui o Enter e aí eu tenho um retorno de 409, ou seja, 409 unidades, quantidades de itens vencem antes de 2024. Lembra que eu falei que essa é a primeira maneira de fazer? A segunda maneira fica da seguinte maneira, né? Da seguinte forma. 2 cliques e aqui ó,
Ao invés de utilizar todo esse textão aqui grande, eu vou fazer o seguinte, ó. Abre aspas, menor, fecha aspas, e comercial, esse novo símbolo que a gente vai utilizar. Porque agora, ao invés de eu digitar de forma manual a data, eu posso muito bem clicar nessa célula que está aqui fora e aí fica de forma dinâmica. Eu posso ir alterando essa data aqui. E por isso que eu uso o e-comercial, para juntar as duas coisas. E agora eu clico aqui na data, Enter. Perceba que retornou o mesmo resultado. Mas a diferença é que agora eu posso mudar a data, que aí eu já vou ter aqui um retorno mais automatizado. Por exemplo, eu quero verificar tudo que vence antes de 1/11/2023. Enter. Ó, 40 itens, 40 unidades vencem antes dessa data que eu coloquei aqui. Beleza? Então a gente automatizou, deixou dinâmico essa nossa função soma CES aqui no Excel. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante. Caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão de próximos vídeos, deixe um comentário para eu ler e trazer mais vídeos interessantes. Beleza? Obrigado, pessoal, e até amanhã. Todo dia tem vídeo novo.